uma coisa, você é o tipo de pessoa que acredita em feeling? Você é aquela pessoa que, se por um acaso você tá fazendo alguma coisa ou prestes a fazer alguma coisa e bate aquele feeling pra você não fazer, você teima e faz ainda assim? Ou você confia em você mesmo e acaba desistindo? O caso que eu vou te contar hoje é o da Colleen Steen. E a Colleen, se ela tivesse confiado no feeling dela, nada disso teria acontecido com ela. Então fica com os fragmentos dessa história. Oi, eu sou a Paula, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso, onde eu te conto fragmentos de histórias criminais, histórias bizarras, teorias da conspiração. E, gente, a gente tá chegando nos 1000 inscritos, né? Falei pra vocês que quando a gente chegar nos 1000 inscritos, eu vou postar vídeos uma semana inteira. Eu tô até com medo disso aí, porque realmente são vídeos que dão muito trabalho de pesquisa e de edição depois. Mas estou muito feliz que a gente está chegando nessa marca, então eu conto com a sua ajuda para a gente conseguir chegar mais rápido nessa marca, tá? A Colleen Steen nasceu no dia 31 de dezembro de 1956 em Eugene, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. É muito difícil encontrar informações prévias ao que aconteceu com a Colleen, ou Colleen, eu vou falar Colleen porque eu acho mais fácil, tá? Mas a gente sabe que ela era uma pessoa considerada uma ótima amiga e ela também era muito, muito apegada à sua família. Tanto é que ela tinha 20 anos de idade quando tudo aconteceu. Ela, o que não é um costume muito forte dos americanos, ela ainda morava em casa e ela era aquela pessoa que estava sempre com os pais dela, que fazia tudo com a família. No dia 19 de maio de 1977, a amiga da Colleen, ela ia fazer uma festa de aniversário. O grande problema é que a festa dela seria na Califórnia e a Colleen estava no Oregon. O que acontece é que ela teve um pequeno problema no carro, mas ela queria ir muito, ela insistiu muito para ir e deu o jeito dela, que foi ir pegando caronas. Vale lembrar, gente, que hoje, quando a gente fala, nossa, pegou carona, já estava se expondo e tal, na década de 70, pegar caronas era uma coisa muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas nos Estados Unidos era muito mais comum, era algo bem corriqueiro. A gente tem histórias de pessoas que atravessaram o país só pegando carona, então era algo que era uma realidade do americano mesmo. Claro que, sendo uma mulher jovem, ela sempre escolhia com quem ela iria ou não. Então, quando passavam carros assim com pessoas suspeitas, ou então com homem mais velho, ou só homens no carro, ela ignorava e não entrava dentro do carro. Mas quando era uma família que oferecia carona para ela, ou então era uma outra mulher, mais ou menos da idade dela, ela sempre aceitava as caronas. Bom, ela já tinha andado muito, né? Era bem longe da onde ela estava saindo para onde ela estava indo. Então ela teve que pegar várias caronas. Ela traçou uma rota e aí ela ia pegando caronas até chegar ali no destino final. Ela finalmente entra no estado da Califórnia e ela chega numa cidade chamada Red Bluff. E ali ela estava pedindo caronas. Passa duas pessoas que param e oferecem a carona para ela, mas ela achou meio arriscado, resolveu não entrar no carro dessas pessoas. E aí ela estava ali no acostamento pedindo carona, de repente para uma van azul com uma família e oferece carona para ela. Quando ela olha dentro da van, ela vê que é um pai de família, uma mãe de família e um bebê. Então ela resolve aceitar essa carona e entra dentro daquela van azul. O pai informa, né, o pai da família informa que eles teriam que parar no próximo posto, perguntou para ela se estava tudo bem, e ela disse que estava, porque ela também precisava ir ao banheiro, e ele falou que ele precisava parar no posto porque ele precisava abastecer a van. E ela fala que tá tudo ótimo, que não tem problema nenhum. Então, enquanto eles estão abastecendo ali o carro, ela simplesmente sai do carro, vai no banheiro, e quando ela tá no banheiro, ela fala que ela teve um estalo, assim, veio uma voz assim na cabeça dela falando pra ela simplesmente sair correndo dali e nunca mais olhar para trás. Só que ela tava assim com receio e tudo mais, afinal de contas, ela tava com pessoas que ela não conhecia, mas ela optou por ignorar aquilo ali e achar que aquilo ali simplesmente era um medo bobo e que ela tava doida para chegar logo na festa da amiga dela. Então ela volta pra van e quando ela chega na van, ela olha que do lado dela tem uma caixa, né, de madeira que não estava lá antes. Ela acha aquilo estranho, mas ela simplesmente ignora, afinal de contas, uma caixa, enfim. Bom, eles continuam no trajeto e então o pai fala para ela que eles vão pegar um atalho
porque eles queriam observar algumas montanhas que tinham ali nesse atalho, que eram, além de ser mais rápido, era um caminho muito mais bonito. E ela fala que tudo bem. Em dado momento, ele para o carro, ele fala que vai observar ali a natureza e tal. E ela fica ali no carro, mas ela resolve descer um pouco para se esticar. A mulher, né, sai com um bebê, eles vão em direção a um lago que tem ali. E aí o pai volta e com uma faca, ele coloca essa faca no pescoço dela e ameaça a Colleen e fala que ela deveria fazer tudo que ele mandasse. Então ela fala que tudo bem e ele pega a cabeça da Colleen e coloca dentro daquela caixa. Aquela caixa, gente, ela tinha pouquíssimo entrada de ar e pouquíssima entrada de luz. Então ela começou a se sentir mal demais ali dentro, ela começou a sentir uma claustrofobia gigante, mas ela pensou que seria muito melhor ela ficar quieta do que ela tentar tirar aquilo lá, ou então gritar, ou então fazer qualquer coisa, porque senão ela ficou com medo, né, que eles acabassem matando ela. Bom, a família retorna para a van e eles dirigem para uma casa. Mas antes de te contar o que vai acontecer naquela casa, que é um absurdo, eu vou te contar quem é essa família. O casal era o Cameron e a Janice. O Cameron é natural da Califórnia e nasceu em 5 de novembro de 1953. A família dele se mudava muito e em 1969 eles se estabilizaram em Red Bluff, que foi a cidade onde eles deram a carona ali para Colleen. Ele terminou o ensino médio sem grandes feitos e sem grandes trabalhos também, e já começou logo a trabalhar de serralheiro. Quando ele era muito jovem ainda, ele conheceu a Janice, e ela na época tinha só 15 anos, e ela tinha histórico de abuso familiar. A família dela era abusiva de várias formas, a família dela era muito controladora, e também ela relata que já tinha sofrido abuso sexual dentro da família, a gente só não sabe de quem. O que acontece é que os pais dela eram muito, assim, eles queriam regular tudo que ela fazia. Eles queriam controlar a hora que ela saía, com quem que ela saía, a hora que ela chegava em casa. E tudo bem, né, a menina de 15 anos e tal, só que eles faziam tudo isso de uma forma muito abusiva. Tanto é que quando o Cameron chamou ela para sair, ela, assim, ficou com muito medo de falar isso para a família. Mas ela ficou surpresa com a reação da família, que falou que tudo bem, que o Cameron podia levar ela para sair, porque ele conseguiu convencer a família dela em pouquíssimos minutos, né, que ele era merecedor de levar a filha deles para sair. Bom, daí eles já engataram num relacionamento super sério, e logo eles casaram. O Cameron, ele gostava muito do relacionamento dele com a Janice, porque a Janice, ela era uma pessoa muito submissa. Então tudo que ele falava, a palavra final era dele, e ela já estava acostumada com isso em casa, porque a família dela era assim com ela. Então, muito provavelmente, ela pensava que era comum e normal, e tudo bem, o marido dela ser dessa forma também. Então, depois do casamento, ele, que já era uma pessoa que abusava psicologicamente dela e tudo mais, ele começou a expressar ali os seus desejos nada comuns sexuais. Então, ele falava que ele gostava muito de sadomasoquismo e ela simplesmente aceitava. Em dado momento, ele comentou com ela que ele tinha muita vontade de encontrar uma escrava sexual para ele, e ela simplesmente ignorou a informação. Bom, voltando então para aquele dia, eles chegaram numa casa onde a mulher saiu com a criança e o homem, né, o Cameron, saiu ali com a Colleen. E ele saiu com ela com a cabeça na caixa, aquela caixa era pesada, ela relata que ela estava com dor no pescoço, dor no ombro, porque aquela caixa era realmente uma caixa muito pesada, mas ele sai meio que arrastando ela e ele coloca ela num cômodo e ele venda os olhos dela, coloca ela com as mãos amarradas para cima, acorrentadas, numa corrente que pendia do teto, e aí ele tira essa faixa dela. Quando ele tira essa faixa dela, ela fala que parecia que ela estava num porão que já tinha sido todo organizado para receber uma pessoa, ou que eles já tinham feito aquilo antes. A partir daí, o Cameron começa a fazer todo tipo de abuso físico que você puder imaginar. Ele só não chegou a cometer nenhum tipo de abuso sexual. Ele eletrocutou ela, ele queimou ela, ele bateu nela, chicoteou ela, e
ela não estava aguentando mais até que ela desmaia. Bom, na realidade, ele tinha combinado com a Janice que ele ia fazer isso para ele poupar a Janice dos castigos sexuais. Então, que o ato sexual ele só ia fazer com a esposa, mas que os castigos ali do sadomasoquismo ele ia fazer com essa escrava sexual. Na verdade, ela achou bom, né, ela ficar livre de todo aquele castigo, ficar livre das chicotadas, ficar livre, enfim, né, dos choques e tal. Então, até mesmo porque ela queria engravidar de novo. Então, ela, no caso, nem falou nada para ninguém, achou bom, concordou, mas ela nunca fez nenhum tipo de atrocidade assim com a Colleen. O negócio depois que a Colleen apanhava, ela era obrigada a assistir o ato sexual do casal. Então, às vezes, ela ficava meio receosa, mudava o olhar e ele sempre obrigava ela a olhar o que estava acontecendo ali. Ela então percebeu que se ela ficasse olhando aquilo lá e ela não esboçasse nenhum tipo de reação, assim, ou de nojo, ou de medo, ou de susto, ou qualquer coisa assim, né, era tudo muito mais rápido. Então ela tentava ficar olhando fixamente para o lugar, mas se abster da cena que ela estava vendo. Então ela tentava meio que viajar ali, pensar em alguma coisa diferente e ficar só com o olho fixo ali no local que ela falava que era muito mais rápido. Bom, depois de um tempo, o Cameron tirava ela das correntes, porque ela ficava acorrentada somente mesmo para receber os castigos e para poder assistir o ato dos dois. Mas o Cameron tirava ela e colocava ela dentro de uma caixa completamente fechada, completamente desconfortável, que não dava para ela se mexer muito dentro daquela caixa. Então ela não podia trocar muito de posição, poucas coisas ela conseguia fazer, como era o caso de virar o pescoço. Às vezes ela tinha dificuldade até mesmo para dobrar o braço, assim. Então realmente é uma caixa muito compacta, muito difícil de ficar, mas o Cameron mantinha ela dentro dessa caixa durante 23 horas, todos os dias. Ela só saía para ver o ato e também para ser castigada. Depois de um tempo que isso já estava acontecendo, o Cameron fala para Colleen que aquilo tudo não era coisa dele, que ele participava de uma companhia que chamava The Company, onde pessoas muito perigosas, pessoas satânicas e pessoas que tinham muito dinheiro, então que eram pessoas muito importantes, faziam parte. Então, aquilo ali, né, era algo que muito mais gente sabia e que se caso ela tentasse fugir ou se caso ela denunciasse qualquer coisa, essa companhia iria atrás da família dela, iria atrás dela e iriam torturar eles até deletar eles de vez. Então ela ficava com muito medo disso. Ela realmente acreditava nessa companhia, que essa companhia existia, que o The Company era algo perigoso, era algo real, e ela ficava passando na mente dela assim várias e várias vezes, que ficavam passando carros ali, observando a família dela e tudo mais, essas coisas meio de filme, sabe? Então ela ficava com isso na cabeça. Em um dado momento, depois de alguns meses que ela estava presa assim, o Cameron fez ela assinar um contrato de escravidão. Olha pra você ver que coisa mais absurda. Ele entregou um contrato para ela, onde tinham várias regras, né, ali do contrato de escravidão, onde falava que ela estava ali por vontade própria, onde falava também que ela era submissa, que ela devia obedecer ele, tudo que ele mandasse, ela tinha que obedecer. Então, era basicamente isso, estava no contrato, e ele fala que se ela não assinasse o contrato, que o The Company ia ficar sabendo, então ela assina esse contrato. Depois que ela assinou esse contrato, ela começou a ser obrigada a chamar o Cameron de mestre. Ela era frequentemente aterrorizada, ela não podia falar sem permissão, ela só comia os restos de comida da família. E ela viveu assim, gente, por 2 anos. Em dado momento aqui, o casal se muda da casa para um trailer. E o que acontece é que, como o trailer era muito menor, muito mais apertado, e eles tinham uma criança na época, ela tinha que ficar debaixo da cama, dentro da caixa. Então a criança não podia saber que ela existia, né? Ela só saía da caixa quando a criança estava dormindo, e ela ficava dentro daquela caixa debaixo da cama do casal. Então ela escutava tudo o que acontecia ali dentro, sabe?
O que acontece é que desde o primeiro momento a Colleen era muito obediente. Ela tinha muito medo, ela estava muito vulnerável, ela tinha medo de perder a vida ou então comprometer a vida da família dela. E então ela fazia realmente tudo o que ele mandava que ela fizesse, né? Ela tinha medo de fugir, ela tinha medo de tudo, e então ele nota que ela já está vulnerável o suficiente para ele começar a dar um pouco mais de liberdade para ela. Então ele começou aos poucos, né? Ao invés dela ficar só 1 hora fora da caixa, ela ficava mais horas ao longo da noite. Depois de um tempo, o casal começou a trabalhar no mesmo horário, então eles liberaram ela para ser a babá do filho. Posteriormente, a Janice teve o segundo filho, deu certo, né? Dela não tá sendo espancada e tudo mais. Ela conseguiu sim, de fato, engravidar. E, gente, o parto foi ali no quarto mesmo e a Colleen escutou tudo que estava acontecendo. Todo dia o Cameron fazia questão de lembrar a ela da existência do The Company. Ele falava com ela que as pessoas estavam vigiando os pais dela e tudo mais, e ela acreditava em tudo que ele falava. Com o tempo passando e eles percebendo que ela realmente não ia fazer nada de errado, eles começaram a liberar ela para fazer mais e mais coisas sozinha. Então ela era liberada para correr na rua, ela ficava liberada para ficar no jardim com as crianças, ela estava liberada para fazer outras coisas, né, que não ficar as 23 horas por dia dentro daquela caixa. E eles confiavam tanto nela e ela acreditava tanto no The Company que ela ficava na casa com o telefone funcionando normalmente, com a porta destrancada e tudo mais. Então eles realmente não tinham nenhum tipo de medo dela fugir daquele trailer. Depois de um tempo, o Cameron fala para ela que ela tinha que visitar a família dela de novo. Por que não, né? Vai lá visitar sua família e tudo mais. Ela ficou super feliz com a ideia e o Cameron levou ela para visitar a família dela, também muito provavelmente para poder pegar informações também sobre a família e tal. Ele deixa ela na casa, ele dá as orientações, fala que se ela tentar fugir ou que se ela contar qualquer coisa do que ela estava vivendo para a família, as pessoas iam agir imediatamente porque tinha gente cercando a casa. E ela, claro, acreditou nisso. Ela fez várias e várias visitas para os pais e em uma das vezes o Cameron conheceu a família, ele entrou dentro da casa e ele se apresentou como noivo dela. E eles estavam falando que eles estavam de mudança, que eles ainda não tinham uma linha fixa de telefone e que quando eles tivessem a linha fixa e um endereço fixo, que eles iam passar para eles. A família estava num dilema, porque eles queriam saber mais e mais do que aconteceu com a filha, né, durante 2 anos que se passaram sem ela dar notícia. Na verdade, eles tinham 2 opções. A primeira é ela ter fugido porque ela estava insatisfeita com alguma coisa, e a segunda era ela ter fugido com alguma seita. E isso ficou mais na mente deles, porque aquilo era uma febre na década de 70 nos Estados Unidos, adolescentes fugirem com seitas. Então eles pensaram que foi isso que aconteceu com a Colleen. Então, apesar de tudo, eles não queriam ficar perguntando demais e se metendo demais, com medo dela simplesmente ir embora de vez dessa vez. Né? Então eles queriam deixar ela um pouco mais à vontade para ela continuar ali com as visitas e não apertar ela demais para ela contar as coisas. Eles realmente ficaram com medo. Bom, depois dessa fase que o Cameron estava deixando a Colleen fazer tudo, ele simplesmente se arrependeu. Ele pensa, nossa, agora eu tô deixando ela ter contato com outras pessoas, o que as pessoas podem fazer para influenciar ela. Então ele resolve retroceder e prender ela de novo todos os dias durante 23 horas. Como ela estava sendo babá das crianças, eles falaram para as crianças que ela tinha sido demitida, então ela era obrigada a sair da caixa, né? 1 hora que ela ficava fora da caixa, ela saía enquanto as crianças estavam dormindo ou estavam na escola. Isso aconteceu, gente, durante os 3 próximos anos. Todos os dias ela ficava na caixa. Era dito que o Cameron estava com planos de ter mais uma escrava sexual, então ele começa a fazer tipo um cômodo subterrâneo. A Colleen fala que durante o verão era quando ela achava de fato que ela ia morrer dentro daquela caixa, porque chegava a ter uma sensação térmica de mais de 40 graus. No ano de 1983, ou seja, 5 anos depois do sequestro dela, o Cameron ele realmente acha que ela está pronta para ser reintroduzida na sociedade, sem contar nada para ninguém e continuar com medo deles. E isso aconteceu. Só que dessa vez ele foi ainda mais tranquilo, porque ele deixava a Colleen trabalhar. Então ela começou a trabalhar de housekeeper Housekeeper é tipo faxineira, num hotel ali local.
e ela gostava de trabalhar porque ela falava que era muito melhor estar ali trabalhando, limpando a sujeira das pessoas, do que estar enfiada dentro daquela caixa. O Cameron começou a quebrar o acordo que ele tinha com a esposa dele. E quando a esposa não estava em casa, ele sim tinha relações sexuais com a Colleen. Ele também percebeu que a Colleen era muito submissa a ele, fazia tudo que ele queria, tudo que ele mandava, do jeito que ele queria. Então ele comenta com a Janice que sim, que existia essa relação entre os dois e que também ele queria ter ela como tipo uma segunda esposa. A Janice odeia essa situação, ela fica com muita raiva quando ele fala isso pra ela, porque além dela ter que aturar os abusos mentais, agora ele ia ter que dividir o marido dela com outra mulher. Então ela realmente ficou muito irritada com isso e ela foi se confessar com um padre. O padre aconselha ela a sair logo daquela situação, que aquilo lá não estava tudo bem, que tinha muita coisa errada ali. Então ele aconselha ela a sair e aconselha ela a soltar a Colleen. E é o que ela faz. Então em um dia ela comenta com a Colleen que ela ia largar, né, do Cameron. E aí a Colleen fala, não, mas aí você vai me deixar sozinha aqui e tudo mais. E ela fala, não, você vai comigo. Amanhã, quando ele sair para trabalhar, a gente sai fora daqui. Ok. O dia seguinte, então, o Cameron sai para trabalhar e a Janice chega, ela pega todas as coisas dela e dos filhos dela, ela liberta a Colleen, pega algumas coisas para Colleen, dá um dinheiro para Colleen e leva ela para uma estação de ônibus. E ali nessa estação de ônibus ela compra uma passagem para a cidade da Colleen. Então ela fala, agora você está livre, só que eu queria te pedir para não denunciar, né? Não existe The Company, pode ficar tranquila, isso que ele falou foi uma invenção da cabeça dele, não tem nada de The Company, ele é assim porque ele é uma pessoa má, mas eu queria que você não desse queixa na polícia, porque eu tenho plena certeza que o Cameron vai melhorar. Ele não é uma pessoa ruim, ele só tá num momento ruim. Então, a Colleen concorda na hora, ela fala, não, beleza, eu só quero sair daqui, né? E quando ela tá saindo do ônibus, ela liga pro Cameron e fala, tô indo embora, e eu já sei que o The Company não existe, eu já sei que você tá vivendo um momento ruim, mas não vou denunciar você pra polícia. A reação dele é chorar. Ele chora muito no telefone, com uma sensação de que agora sim ele é quem estava vulnerável. Então a Colleen vai embora e a Janice também vai embora. Só que a Janice mantém o contato ali com o Cameron e ela percebe que o Cameron ele realmente não está melhorando, que na verdade ele está piorando e que nada do que eles combinaram e tudo mais estava valendo, né? Porque a Janice chegou a combinar com o Cameron que ela ia sair de casa e que ele tinha que parar com aquilo, porque aquilo não estava certo, só que ele não parou. Ele continuou maltratando a Janice, ele continuou tentando fazer com que a Janice fosse cada vez mais submissa. Então ela resolve que está na hora de denunciar ele. E é isso que ela faz. Ela vai até a delegacia, ela denuncia tudo que ele fez, tudo que os dois fizeram juntos, tudo que ela presenciou. E ela combinou a imunidade com a polícia para ela contar tudo no julgamento dele. Na denúncia da Janice, ela revela que eles eram os responsáveis pelo desaparecimento de outra garota que tinha sumido 1 ano antes deles raptarem a Colleen e que essa garota não tinha resistido aos maus tratos e tinha falecido, né? Tinha vindo a óbito. Bom, ela pediu imunidade para a polícia para ela contar tudo em julgamento e a polícia deu. E o Cameron foi preso, acusado de abuso sexual, acusado de assassinato, acusado de cárcere, sequestro, tortura, dentre outras coisas. No julgamento, a Janice fala sobre tudo que ela presenciou, ela mostra fotos, ela mostra várias provas de tudo que aconteceu. Ela realmente não é presa, não foi condenada e o Cameron foi condenado a 104 anos de reclusão. O Cameron tenta se defender dizendo que a Colleen ficou lá por conta própria, que ela inclusive tinha assinado um contrato, que ela estava lá por conta própria, e esse contrato, na verdade, só serviu para incriminar ele mais ainda. A Colleen, gente, ela chega em casa, ela conta o que aconteceu, ela também teve muitos traumas psicológicos e traumas físicos, então ela teve que fazer terapia, ela teve que fazer fisioterapia também, porque ela tinha muita dor no ombro, no pescoço e nas costas. Depois de muito tempo, ela se casou e ela também teve um filho. Ela se formou em contabilidade, mas hoje ainda ela dá entrevistas e palestras
motivacionais aí, principalmente tenta proteger mulheres que foram vítimas desse tipo de abuso. Já a Janice continuou vivendo na Califórnia, ela teve uma vida normal depois daquilo lá, ela tirou o nome de casado dela, continuou cuidando das crianças dela e ela se tornou uma assistente social. Esse caso é um caso muito controverso, porque muita gente acha que a Janice também tinha que ter sido condenada. Eles acham que a Janice foi conivente, que ela demorou tempo demais para denunciar o que estava acontecendo, mas tem gente também que acha que a Janice também era uma vítima igual a Colleen, que ela não via forma de sair daquilo ali que ela estava vivendo. Eu quero saber de você, o que você acha? Para mim, esse caso é um caso muito complicado, eu não sei o que pensar, mas é complicado a pessoa ser conivente com tudo isso e ficar de boca fechada, não é mesmo? Mas, o que você acha? Comenta aqui que eu quero saber. Beijo, até o próximo.